Capítulo 26, exercício 65. Uma carga de 10 nanocoulombs está localizada na posição XY, 1 cm, 2 cm. Em que posição XY o campo elétrico é expresso por... Aí tem três opções. A é o vetor menos 225.000 na direção I. B, 161.000I mais 80.500J. E C, 21.600I menos 28.800J. Bom, a ideia é simples. A ideia é... A gente tem um sistema de coordenadas dado pelo eixo Y e pelo eixo X. E diz o seguinte, que na posição 1 centímetro, né, vamos supor que o eixo X e o Y são dados em centímetros. Então, na posição 1 centímetro em X e 2 centímetros em Y, a gente tem uma carga aqui, que é a que está aqui, com a carga de 10 nanocoulombs positiva. Isso é importante. Então está aqui a nossa carga de 10 nanocoulombs positiva. Ok? Muito bem. Aí ele quer saber o seguinte, em que posição o campo elétrico gerado por essa carga é um vetor, por exemplo, no item A, menos 225 na direção I. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que o campo elétrico gerado por essa carga, ele é radial a partir da carga. Quer dizer, neste ponto aqui, por exemplo, ele é assim, neste ponto ele é assim, neste ponto ele é assim, e assim por diante. O que a gente só precisa saber é em qual ponto o vetor é este que está descrito em cada item. Por exemplo, o item A, que é o mais simples, ele está em 225.000 e Newton por Coulomb. Então, a gente sabe que o campo elétrico só tem direção I. Se ele só tem direção I, se ele é radial a partir da carga, certamente ele vai estar nessa linha na posição y igual a 2. Porque desse lado eu vou ter um campo elétrico na direção I, do lado direito, e do lado esquerdo a gente vai também ter um campo elétrico na direção I. É a única região cujo campo elétrico tem só a direção I e não tem componente na direção J, isso é, não tem componente na direção Y. Então, só que um detalhe, o nosso vetor campo elétrico do item A é negativo, menos 225.000I na direção I Newton por Coulomb. Então quer dizer que ele está no sentido contrário ao eixo positivo X. Se ele está no sentido contrário ao eixo positivo X, isso significa que ele está do lado esquerdo. É a única região que vai ter o nosso campo elétrico na direção I. Bom, só resta saber agora a distância entre a carga e a nossa distância entre a carga e o ponto cujo campo elétrico está na direção menos I, certo? E essa distância é calculada de forma simples. Campo elétrico coulombiano, já que a carga é pontual, então seria Kq sobre R ao quadrado, isso é, calculando o seu módulo, 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 10 nanocoulombs, 10 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, é igual ao campo elétrico, cujo módulo a gente conhece, 225.000. Dessa forma, a nossa distância vai ser a raiz quadrada de 10 a 9 com 10 a menos 9 corta, a gente tem 90, certo? Então seria 90 em cima, dividido por 225.000. Essa distância é, então, igual a 0,02 metros ou 2 centímetros. Sendo assim, a posição do nosso campo elétrico do item A
ele está a 2 centímetros da carga na direção x. Se a carga está na posição 1, então o nosso campo elétrico foi medido na posição -1. Certo? Então essa é a posição do nosso campo elétrico do item A. Dessa forma, a posição dele é -1 centímetro, 2 centímetros. Essa é a posição do campo elétrico no item A. Ok? Bom, vamos lá, item B. Item B agora é o nosso campo elétrico é 161.000 e positivo, mais 80.500 J também positivo. Se os dois são positivos, significa que as duas componentes são positivas, a região em que eu tenho duas componentes positivas é essa aqui, certo? A da direita de cima, esse quadrante a partir da carga da direita de cima. Quer dizer, poderia ser, por exemplo, esse campo elétrico aqui. O que a gente precisa descobrir? Qual é a distância até a carga ou diretamente as componentes do jeito que está descrito no valor do campo elétrico. Mas se nós formos tirar as componentes do campo elétrico, nesse caso o campo elétrico do item B, nós vamos ter as componentes X e Y. Correto? Bom, os componentes X e Y são, na verdade, X, que é E vezes X dividido pela distância D. Por quê? Porque a componente X, na verdade, ela é cosseno desse ângulo θ aqui. Se ele é cosseno no θ, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ela vai ser essa distância x da carga até o ponto, dividido pela distância, que é o cosseno. Esse aqui é, na verdade, o cosseno de θ. Ok? Muito bem. Perceba também que eu vou ter esse problema com a y. Vai ser o nosso AY, pelo mesmo motivo, ele é o valor do módulo de E vezes y dividido pela distância. Então, eu preciso da distância e preciso do módulo para poder calcular a distância x e y de acordo com o problema. Bom, o módulo é fácil. É só pegar o módulo de E, na verdade, basta pegar no item os dois valores das componentes. O módulo de E é, na verdade, raiz de 161.000 ao quadrado mais 80.500 ao quadrado. Isso vai me dar 180.000. Newtons por Coulomb é o módulo do nosso campo elétrico do item B. E a distância, a gente pega através do módulo, a distância a gente busca pela lei de Coulomb. Certo? Isso é, nosso E vai ser K, Q, sobre a distância ao quadrado. Isso é, nossa distância vai ser a raiz quadrada de 9 vezes 10 a 9, vezes a carga, que é 10 vezes 10 a menos 9, dividido por 180.000. A nossa distância vai ser, então, raiz de 5 centímetros. Vamos deixar como raiz de 5, para facilitar nossas contas, para não ficar carregando números quebrados, né? Então, raiz de 5 centímetros. É a nossa distância D. Bom, aí agora a gente pode calcular quem é x e quem é y. No nosso caso, o nosso x vai ser o x vezes a distância D dividido pelo módulo. Isso é 161.000 vezes a distância, que é a raiz de 5, vezes 10 a menos 2.
ou a gente pode deixar direto em centímetros, né? A gente deixa em centímetros, então a resposta também vai ser dada em centímetros, ok? Dividido por 180.000. Isso vai nos dar aproximadamente 2 centímetros. Da mesma forma, o nosso y, que é y vezes d dividido pelo módulo, isso é 80.500 vezes raiz de 5 dividido por 180.000, isso é 1 centímetro. Se a distância x é 2 centímetros, a distância y é 1 centímetro, a partir da carga, e a carga já está em 1 e 2, né? Então a posição do nosso campo elétrico, medido da forma do item B, é 3 centímetros, 3 centímetros. Bom, e o item C? O item C é 21.600i menos 28.800j, quer dizer, a componente y ele é negativo e a componente x positivo. Na verdade, o nosso campo elétrico ele é nessa direção, no quadrante de baixo do outro, isso é, né, esse vetor que eu desenhei aqui seria o campo elétrico do item C. E todo o processo é idêntico, certo? No caso, o nosso módulo vai ser a raiz de 21.600 mais 28.800, isso é, essa conta dá 36.000. A nossa distância, que é do mesmo jeito que está expresso no item B, né? Do mesmo jeito que está expresso no item B, kq sobre d ao quadrado. Então o nosso d calculado da mesma forma dá exatamente 5 centímetros. Dessa forma, o nosso valor de x, que é x d sobre e, do mesmo jeito que a gente calculou, dá então 3 centímetros. E o nosso y, 4 centímetros. Olha, essa é a distância do ponto à carga. Então, no caso do x, tudo bem. X é 3 centímetros, como é do lado positivo, mais 1 dá 4. Agora, os 4 centímetros, perceba que ele está indo na direção contrária ao eixo y. Como a distância é só 2, então, na verdade, esse campo elétrico não estaria aqui. Ele estaria, na verdade, do lado negativo do eixo. É isso que a gente descobriu. Então, a posição seria 3 mais 1, seria 4 centímetros. E a posição no y seria, no caso, 2 menos 4, isso é, menos 2 centímetros. Essa seria a posição no item do campo elétrico do item C. É isso.